Temos que aceitar que nem sempre tomaremos as melhores decisões, que erraremos muito. Perceber que o fracasso não é o contrário de sucesso, já é parte do sucesso. Isso é muito importante para nós relembrarmos sempre na nossa vida, porque é a forma com que nós conseguimos manter a nossa disposição e a nossa vontade de sempre melhorar, né? E é assim que nós começamos mais um Espírito de Mulher. Hoje, quinta-feira, estamos aqui ao vivo. Ao vivo não, hoje nós estamos gravados. Hoje nós estamos em gravação, né, meninas? Hoje, dia 20 de junho, estamos aqui com a alegria de ter a sua companhia conosco e de ter a alegria dessas superpoderosas. Olha aqui, hoje é um dia de bagunça, gente. Ai, que alegria, bom demais. A gente começa com a frase séria, né? Mas toda aí, compenetrada, pois aí vai. mas aquele climão, aí aparece. Aí, Adriana Morales e Guilmar Santana. Oh. Sejam muito bem-vindas, né? Muito bom, né, meninas? Estarmos Começar juntas, por você, né? Adriana. Seja bem-vinda, Muito linda. obrigada, gente, é uma alegria. É muito Todas bom, as né? vezes que eu sou convidada, eu venho assim, felizinha no caminho, né? Nossa, que legal. Porque de verdade é um encontro, de verdade, né? Um encontro aqui na mesa e a gente sabe que a gente encontra você que está aí do outro lado, está nos assistindo, está nos ouvindo. É a oportunidade da gente bater um bom papo e pensar em muitas coisas. Então, é uma alegria. E é interessante porque está gravado, mas a gente deixou o errinho ir, até para ver que é uma coisa espontânea, né? Exatamente. Não é bom de isso? verdade. E é um programa inédito, apesar de Isso. estar gravado, gravamos com todo carinho, respeito para que você que está aí do outro lado. Neste feriado, temos público até diferente, né? No feriado, pessoas que estão em casa podem acompanhar o programa Espírito de Mulher, dia 20 de junho de 2019. É um feriado religioso, mas para quem está em casa, aproveite. Aí o nosso tema de hoje que vai certamente nos dar bastante alegria em refletir juntinho com você. Nosso tema qual é, Zilda? Pois é, quando o sucesso da mulher torna-se um problema nos relacionamentos. Isso aí é interessante, porque ainda hoje, né, nós estamos no Ainda? século XXI. Sim. Se a gente falar de religiosidade, Jesus ensinou, foi o que mais valorizou a mulher, Exato. foi o que mais aceitou, né, esse conviver homens e mulheres, né? Mostrou a lei da reencarnação, a importância que nós temos em cada vida, em cada existência que nós Exatamente. temos, né? Ora como mulheres, ora como homens. Então, é importante a gente ficar lembrando isso, né? Passado mais de 2000 anos, Pois ainda temos isso, né? esta dificuldade, deficiência. Como chama, Será Adriana? que tá difícil pra gente aprender, né, gente? Porque já faz um tempinho que, né, que a gente recebeu essa notícia, essa dica, né? De que a mulher precisa ser respeitada, que a Sim. gente precisa ter, enfim, né, as questões de dignidade muito vívidas, né, na nossa realidade e a gente ainda patina muito, né? Acho que uma hora vai. Estamos aqui com força, eu acho que uma hora a gente aprende, né? Até porque, para você conseguir a evolução, que é o nosso objetivo, nós temos que passar pelas polaridades de Sim. forma consciente, Exato. assimilando os valores de cada um, as características de cada um, para sermos um espírito perfeito, né? Exato. Então, não tem porquê isso, né? Não Essas faz ferramentas, elas só nos auxiliam, né? Quando nós reencarnamos, ora homens, ora mulheres, não é de maneira assim aleatória, né? Nós temos Não é ao acaso. Nós temos toda uma programação, né? E é curioso, principalmente para nós espíritas, né? Que eu percebo que existe ainda alguma dificuldade. Eu estou sendo generosa, alguma dificuldade, estou partindo de mim. Né? Não é nenhuma violência, né? Não, primeiro para mim, viu, gente? Alguma dificuldade quando a gente lança um olhar sobre a mulher. Hoje nós falaremos sobre mulheres que têm sucesso, enfim, né? Quando a gente lança um olhar preconceituoso, enfim, né? Com algumas distorções, com um ruído aí na comunicação. Então, a gente não pode esquecer que a gente vai nascer mulher, vai nascer homem e tudo tem uma função. Quantas né? vezes foram necessárias. Por Exatamente. falar em comunicação, deixa eu já trazer para você que, por ser um programa gravado, as participações não vamos poder trazer neste programa, mas comunique-se conosco, manda sua mensagem, de repente pelo WhatsApp. Você que está aí ouvindo, você pode mandar mensagem, que depois a gente faz a recuperação dessa mensagem para poder compartilhar aqui com a turma, tá bom? Quero aproveitar e agradecer já o apoio técnico da nossa produtora Thaís Cabenguele, que está aqui conosco. Agradecer ao apoio da turma da técnica que nos permite chegar com voz e imagem até você. Estamos ali com Jefferson
Carvalho e também com a Fernanda Lima na técnica e o nosso Valdeci Lourenço para falar a respeito deste tema tão importante. Vamos falar um pouco mais. Quando o sucesso da mulher torna um problema para o marido. Ou para, Ou para o, relacionamentos. na relação, exato. E assim, se você quiser nos responder acerca de como é o seu pensamento, de como é isso, como acontece isso na sua vida, você pode responder a pergunta que atualmente o sucesso da mulher ainda causa desconforto para você, para a família, enfim, para alguém, né? Ou para as pessoas, principalmente para aqueles que convivem conosco. Exato. Né? Para quem convive com a mulher, né? Então, você acha que aí ainda acontece isso? Por que acontece isso? E de que forma a gente pode começar a falar sobre isso, Adriana? É questão de gênero? Olha, eu acho que não dá pra gente limitar, né? Eu acho que a gente pode ampliar isso para todas as relações e colocar, talvez, essa questão da seguinte maneira. Como o sucesso do feminino, não é? Porque se a gente pensar em um casal homoafetivo de homens, né? Ou de meninas, sempre vai ter uma potência que vai se identificar mais com as questões do feminino e outras com as questões do masculino. Então, como esse universo do feminino, todas as vezes que ele se destaca, e é esperado que haja esse destaque, porque senão a gente fica estagnado, a gente não melhora. Então, todas as vezes que há esse destaque, o porquê que existe, que o outro se percebe ameaçado, né? Porque nós estamos falando de ameaça, nós estamos falando de poder, né? Onde é que fica mais grifado? Se a gente pensar do ponto de vista patológico, das relações, tóxico das relações. Quando existe um outro, né, que não é o feminino, o outro, o masculino, ele se sente ameaçado, ele se sente alguém que está perdendo um espaço dentro da relação, né? Não, tem uma baixa autoestima, que a gente não pode, né, esquecer dessa questão. Então, é aquele indivíduo que não está caminhando lado a lado. Ele precisa estar sempre à frente. Se ele não estiver à frente, o sucesso do feminino, o sucesso da mulher, vamos usar na mulher, né? O sucesso da mulher vai ameaçá-lo. Então, vai ameaçar a relação. Geralmente, a gente observa isso muito gritante em relações bem tóxicas, né? Porque quando você tem uma relação ok, agradável, saudável, a gente vai junto, né? Não importa se é a mulher ou se é o homem. E um puxa o outro, né? Exatamente. Porque o sucesso de um poderia estimular o outro. Deveria ser para isso, estimular, para dar apoio, enfim, até para ajudar mesmo, né? Exatamente. É que existe a questão do outro se sentir menos, né? Então, nós podemos falar também da inveja, né? É uma palavrinha tão tabu, né? Quem é que sente inveja? Os outros, obviamente. Eu não, me inclua fora dessa. Sou uma pessoa evoluída. E acho que também o egoísmo, né? Porque se você pegar lá no livro dos Espíritos, né? A pergunta que fala... Qual é o pior dos vícios, né? Ou o pior, né, dos sentimentos negativos? É o egoísmo, né? Porque se você for analisar todos os vícios, essas dificuldades que nós temos, esses sentimentos negativos, o egoísmo está lá. Exatamente, né? Então, a inveja tem um pouco de egoísmo, né? A ambição tem um pouco de egoísmo, verdade, né? Não é? Sim. A maledicência tem egoísmo, porque sou eu. Você que é psicólogo entende essas coisas de ego, Exatamente. Né? E nós estamos falando dessa disputa de poder, e é tão doloroso, né? Quando a gente está dentro de um relacionamento e você perde essa perspectiva de que a gente precisa chegar junto, né? É claro que tem momentos que um vai um pouco mais à frente, o outro vai um pouquinho mais, mas a gente vai chegar junto. O sucesso do outro não pode ser uma ameaça para a relação. Porque se for uma ameaça, se o sucesso da mulher for uma ameaça para a relação, nós teremos uma relação cristalizada com papéis definidos. Então, olha, você fica em casa, o que é muito difícil hoje, até mesmo pelas condições financeiras. Hoje o homem não consegue mais ser o provedor. Né? A mulher precisa... Sozinho não dá conta. Não. Porque se a gente pensar, nós vivemos uma sociedade capitalista, então os produtos aumentaram, a oferta aumentou, então aquela mulher, né, do século passado que vivia com o básico do básico, hoje ela vai precisar... dinheirinho da feira só... Não dá, né? Ela vai precisar fazer a unha, vai precisar fazer o cabelo, né? Tem outras coisas. Eu tô falando de coisas assim até básicas. Básicas, né? Sei lá, não sei se fúteis para algumas pessoas, mas tô falando de coisas muito da ordem, né, do raso ainda.
Se a gente pensar, bom, essa mulher hoje ela quer estudar, Sim. ela quer se desenvolver, ela não quer só qualquer emprego, ela quer ocupar as cadeiras mais altas dentro da empresa, então pera um pouquinho, né? Que aí pode, né? Exato. Como é que faz isso? Precisa estudar, precisa ter a grana para custear. E aí só o marido, né? Ou então só essa potência masculina não vai dar conta. Então, quando a gente tem uma relação com papéis definidos, do ponto de vista espiritual também, a gente pode pensar como é que está o exercício dessa... Como é que é a palavra, Desapego? gente? Não. Não é isso. Que a gente fala muito dessa autoconstrução, dessa autoavaliação. Reforma íntima. Reforma íntima. Sim, né? sim. A gente está com um exercício muito raso da reforma íntima. É interessante aí, pesquisando também, você percebe que quando o marido, por exemplo, num relacionamento marido e mulher, né? Quando o marido lida bem com essa situação, com o sucesso da esposa, a família a critica. Porque ela fala, ele está sustentando esse marido. Como assim? O marido pode sustentar a esposa, mas a esposa não pode sustentar o marido. Quem sustenta quem? Nós nos sustentamos, né? Sim, Não é assim? sim. Nos Porque, apoiamos. Mesmo quando a mulher tem um trabalho menor, ou mesmo quando ela não trabalha, ela ajuda de certa forma. Administrar. A mulher que... certeza. Gente, Não é assim? fique em casa. Fique Você em trabalha casa, muito cuida mais. dos filhos. Da casa. Gente, às vezes eu vejo a hora de... É que eu fico muito mais hoje fora de casa do que em casa, né? Mas eu lembro num passado Então. não tão distante, quando eu ficava em casa, eu via a Rádio Boa Nova de manhã até a noite, né? Pra me dar uma sustentação ali. Por quê? Era um trabalho sem fim. Sem fim. Então, não dá para dizer que a mulher que fica em casa, ela não é também uma atriz deste cenário extremamente relevante. Sim. Porque é muito gostoso você chegar em casa, depois de um dia de trabalho, e encontrar tudo arrumadinho, os teus filhos bem cuidados, saber que tá tudo, né, tá tudo Sim. andando. E quem é que faz isso? É a mulher que fica em casa. Infelizmente, a nossa sociedade não conseguiu entender que isto é um trabalho, né? Sim. E que também precisa ser remunerado, sei lá, de repente, né, os casais poderiam fazer aí alguns acordos nesse sentido, porque é muito complicado, né? O trabalho de casa é um trabalho infindável, não acaba nunca. E todo Exatamente. dia a mesma coisa praticamente, né? Tem coisas que são Cotidianas. Olha, eu tive que fazer um trabalho para arrumar a cama. Olha lá. sabe? Testemunho. Testemunho. Testemunho de Adoro. Maria. Porque eu falei, para mim era odiável arrumar a cama todos os dias. Porque quando criança, eu dormia num sofá-cama. Então eu tinha que arrumar para dormir. Toda uma engenharia mecânica Sim. para fechar a Abre, cama. arruma. Depois, no dia seguinte, eu acordar, que tinha que ir para a escola. Dobra e Porque a cama vira Engaveta. sofá. vira sofá. Exato. Então, eu peguei trauma de arrumar a cama. Então, eu tinha que fazer um trabalho. Eu comecei a arrumar minha cama, a cama minha e do meu marido, rezando. Pedindo para Jesus para ele me ajudar. Que bacana. Porque aquilo para mim era um sofrimento. Custoso demais. É um sofrimento. Então, isso tudo entra na sua vida como uma coisa que não é tão positiva, mas que, ao mesmo tempo, te ajuda Tem uma a função. crescer. Te Exatamente. ajuda a crescer. Hoje está tudo certo. Hoje eu entendi isso, que passou, que a coisa que foi lá era uma necessidade da minha vida, enfim. Mas é sacrificial, né? Então, tem um valor. Sem dúvida. E você aprende muita coisa. É. Você aprende com os filhos, você aprende com as pessoas que te ajudam, né? Às vezes você tem até uma ajudante, elas te ajudam. Então, é importante isso, né? Você sabe que você dizendo isso, Marisita, você vê como tem tanto valor, como tem uma função, e muitas vezes nós não recebemos essa notícia, né? A sociedade faz muita força, né? Porque aquilo que a pergunta que você trouxe foi a seguinte: muitas vezes a família critica. Né, esse casal que se organizou de maneira diferente, onde tudo bem a mulher receber um valor maior, né? E aí o que acontece? A gente percebe como a sociedade está cristalizada nesse aspecto também, né? Porque a mulher em casa tem uma função X. Né? E aí, quando ela resolve sair e trabalhar, aquela função X que não era valorizada, aí passa a ser enaltecida. Então, você volta, porque está fazendo muita falta aqui em casa. Exato. É mais ou menos isso. Olha, a nossa produtora Thaís Cabenguele trouxe aqui uma pesquisa que eu acho que vale a pena trazermos, ampliar aqui a nossa reflexão, que diz assim, olha, não é para todo mundo
que o sucesso do companheiro é sinal de alegria. Não é para todas as pessoas, né? Que o sucesso do companheiro é um momento ali de alegria, de confraternização. Na maioria dos casos, é o homem que se sente desconfortável. Daí tem aqui uma pergunta que a Maria Isilda colocou para a gente. O que leva alguns homens a se sentirem afrontados com o sucesso das mulheres? Porque, por vezes, vamos entender, de repente a mulher tem ali aquele papel diferente, o trabalho melhor, ganho maior, e não quer realmente afrontar o companheiro ou a companheira que está ali. Você só quer o seu lugar, mas de repente tem algumas mulheres que se perdem nesse caminho também, que é possível, né? De repente, e este afrontamento... Sobe para a cabeça, sobe, né? Exatamente. De repente você acaba afrontando, por querer ou não, a pessoa está ali do lado. Você sabe que às vezes eu acho que a pessoa quer consertar o mundo, né? Ele fala assim, também agora eu vou dar o meu revide aqui, porque as mulheres são tão desprezadas, são tão menosprezadas, que agora eu vou mostrar que mulher é capaz. Não precisa, né? Não, porque quando a gente conquista dessa maneira, na força, né? É tão penoso, é tão doloroso, e a gente sofre, quem está com a gente sofre também. Então, o caminho não é esse, o caminho as coisas vão acontecendo naturalmente, né? E o sucesso, ele de verdade, ele precisa ser um sucesso, né, saudável, ele precisa ser proveniente de uma conquista também que vá por esse caminho de saúde e não por uma conquista de disputa. Eu acho que os casais, né, pensando na pergunta que a Marizilda traz, que você coloca, Guilmar, eu acho que os casais que sofrem mais são aqueles casais fálicos, onde a questão da partilha, de estar junto, né, do companheirismo, estão rasas essas questões, esses pilares, né? E aí, pensando, por que tem homens que sofrem mais com essa questão? Olha, a gente não pode ser hipócrita. Nós estamos numa sociedade machista. Não Sim. sei se eu estou inventando a roda aqui, gente. Penso que não, olha, viu? Adriana, eu penso assim, a característica do homem é diferente de uma característica da mulher. E tem que ser mesmo. Tem que ser, né? Porque pra gente ser um espírito perfeito, Exato. tem que ter as características dos polos diferentes, né? Mas eu acho assim, a característica de mais forte, parece que ele acha que ele é mais forte por conta do físico, que Sim, é mesmo. né? Mas há também a educação de que ele, o homem, tem que ser prover, o provedor, né? ele tem a virilidade, ele Vai que proteger. sabe, ele que protege, ele Sim. que manda, né? Eu me lembro que o meu sogro falava assim pra minha sogra, eu deixava ela Marizilda maluca. está arrasando deixava ela hoje, maluca, gente. sabe Muitos por quê? testemunhos. Não, eu deixava ela maluca porque ela falava assim, o meu marido fala assim, você cuida do arroz e feijão que eu cuido do resto. Eu falei, então, porque ele é machão. Não, mas ele me deixa participar da reunião de Tupperware. Falei, porque ele sabe onde a senhora Ele está. me deixa. A reunião de Tupperware, que bacana. Ela ficava brava comigo, sabe? Porque eu falava, Linda. ele é machão, né? E a senhora tem que fazer o que a senhora gosta, não o que ele quer, não o que ele deixa, né? Lógico que tudo tem um bom senso. Sim. E o acordo do casal o acordo também, do casal, né? mas não a permissão para ela participar de uma reunião que era na casa dela. Pensa. Porque não ia com na as casa da amigas outra. dela, né? Então, esse tipo de coisa que é um pouco cultural também, né? Sociedade machista, certamente. É machista. Tem relações que vão por um viés assim paternal também, né? Então assim, olha, é uma coisa esquisita o que eu vou falar aqui, mas existe, né? Tem aquela relação que o marido, ele é o pai. O pai. Né? E a esposa, ela tem uma coisa de filha. E aí ela está submetida a um poder que vai além do poder do marido, é o poder do pai. Ela olha a figura do pai dela falando com ela. Então nem questiona. Olha, eu estou falando de coisas, não é do século passado. Parece, ou Mas pelo não menos é. deveria. Não, dias mas não é, atuais, são dias coisas atuais. de dias atuais. E você trouxe uma coisa muito interessante, Marizilda, que é, ele deixou, ele não deixou. A gente ouve muito isso hoje no consultório, ó. Tá assim. Né? Então, mas é que ele não deixou. Então, mas é que eu pensei de pedir, mas aí. Oi, gente, mas como é que essa relação está estruturada? Não é? Tem alguém que deixa, tem alguém que vai cercear a sua liberdade, porque nós temos uma Constituição, né? Tá lá, nós temos direito de ir e vir. Exato. Se você não consegue exercer esse direito dentro da sua relação, então essa relação tá patológica, a não ser que haja um acordo. Olha, eu não vou para minha festinha, né? Eu não vou dançar com as minhas amigas e você não vai jogar bola. Tá doentinho? Tá doentinho, mas é um acordo, tá verbalizado. Sim. Sim. Tá?
E É para os aí, dois lados, é né? para os dois lados, Exato, né? é, Exatamente. é. É Quando isso. tem esse tipo de entendimento, apesar de estar doentinho, Tá como doentinho, você diz, né? Porque a gente tem que pelo ter menos- individualidade. Pelo menos, Exatamente. consente, você deu um consentimento, pelo menos, né? E às vezes eu acho que isso que você traz também é importante. Teve uma flexibilidade dentro da relação, né? Porque também se você for puxar tudo para o seu lado e o outro vai puxar, e a gente vai ficar nesse cabo de guerra, a gente não segue na relação. Eu acho que tem que ser flexível em alguns aspectos para ter saúde também, né? Tem aqui uma sugestãozinha, uma pergunta, Thaís Cabenguelê também arrasando neste programa gravado, especial para você que está aí nos acompanhando, feriado, hoje dia 20 de junho de 2019. Ela diz assim: o homem não teme a mulher independente, mas ele teme a mulher autônoma, porque esta tem a possibilidade maior de ser a provedora e ganhar mais? Deixa eu só acrescentar aqui. Olá. Ó. Uma coisa interessante é a gente fazer a distinção de uma pessoa independente, né? Que ela fala independente Isso, ou autônoma. autônoma. Porque você pode não ter você não pode ter uma condição financeira para você se sustentar, mas Sim. você pode ser independente, não pode ser? Exatamente. Porque a independência, ela implica naquele indivíduo que, bom, peraí, estrategista. Né? Peraí, eu tô com essa dificuldade aqui, e isso independe de você estar dentro de uma empresa, estar dentro de um relacionamento, esteja Sim. você onde estiver. Então, peraí, eu preciso gerir essa situação, tem uma questão aqui, qual é a estratégia que eu vou tomar para chegar no meu objetivo. O outro aspecto que é, me perdoe, fala para mim o nome da... É autônoma Autônoma ou ou independente? independente? A independência. A independência, ela vai por um outro caminho. É aquele indivíduo que consegue pagar as suas contas. Olha que coisa extraordinária. Paga sozinha, paga porque consegue um trabalho. Não necessariamente precisa, né, do financeiro, do aspecto financeiro do outro. E isso causa uma pane dentro do relacionamento, dá medo, né? Porque o homem olha assim para essa mulher e fala: nossa, qual que é a minha função dentro dessa casa, né? Para que eu sirvo então? E aí, eu penso que a contemporaneidade faz um grande convite para nós, para a gente rever quais são os nossos papéis. Por que nós nos juntamos enquanto casal? Porque antes tinha essa questão, né? Eu fico, e aí a mulher independente, né? Não vai conseguir fazer. Eu fico porque eu não tenho dinheiro para sair dessa relação. Ou não, eu fico porque eu tenho independência financeira e também porque eu amo essa pessoa, independente, né, das questões. Porque a gente sabe que todo relacionamento tem problema, né, Sim, gente? sim. Sim. Todo relacionamento tem problema. Então, eu falo, eu não posso nem falar da minha vida um pouco, sabe? Porque senão eu vou querer levar meu marido embora. Propaganda demais às vezes, Sabe olha por lá. quê? Porque eu falo assim, ele sempre falou para mim assim, a sua independência não depende do meu dinheiro. Exatamente. Porque ele que é o provedor na minha casa, ele me patrocina, né? Sim. Então, você tem independência, nós temos uma independência porque nós conversamos acerca do que podemos ou não podemos fazer. Independente de quem ganha, Sim. né? Hoje eu tenho uma aposentadoria pequenininha, eu falo, hoje eu tenho dinheiro. Ele Tô fala, rica! "Nossa." Mas, entendeu? Vamos jantar fora. Eu acho que o ideal é isso. Eu acho que dá certo um casamento, independente, né, se é um casamento homoafetivo ou não, heteroafetivo, sei lá como é que chama. Nós sabemos o que nós podemos fazer. Nós conversamos a respeito disso, né? Tem saúde psíquica para aguentar, isso. né? Então, por exemplo, quando eu uso o nosso dinheiro, que é ele que ganha, eu uso com conhecimento do que eu posso fazer. Sim, com sabedoria. Não é? Então, é interessante isso, para as pessoas... Isso não é só para a mulher, é para o homem, principalmente. Porque eu falo, meu marido, às vezes eu chamo ele, eu falo assim, você está ficando machão. Mas precisa aprender a conviver com essa situação, né? Os homens deixam de ser machão. Porque o que é ser machão? É ser... eu acho que quem é machão é porque tem medo. De perder um lugar, né? Não de é? perder, Tem medo. Perder seu Né? espaço. E as mulheres, assim, Não tem nesse confiança, aspecto, né? as mulheres estão, assim, me perdoem, homens, mas as mulheres estão anos-luz na frente. Porque certamente. nós vivemos um cotidiano de reinventar. Sim. Né? Então, se a A gente todo pega a momento. história da mulher, quem era a mulher, sei lá, no século passado? Era alguém que não trabalhava, era alguém que não votava, era alguém que não tinha voz, não tinha vez, né? Houve um tempo onde a mulher não tinha sexo,
não é? Sim. No século XVII. Então, assim, lá tinha legista. Eles sexo eu estou falando do físico, né? Então, tinha legista. Eles faziam lá a necrópsia, eles sabiam que tinha um órgão genital. E eles diziam que não. Então, assim, a mulher, ao longo da história, ela tem esse exercício de se reinventar. E para nós, isso é tranquilão. Né? Então, a senhora, a gente tem que fazer diferente? Vamos fazer diferente. Agora, para o homem... Dá uma pane, peraí, mas esse lugar aqui é o meu lugar de conforto? É o meu lugar de machão? O meu pai era assim, o meu avô era assim, eu venho de uma longa linhagem de machões. Então, eu vou continuar desse jeito que é confortável, né? Nós estamos falando também de zona de conforto, como é que sai? Eu acho que só prova que todo esse caminhar da mulher, com todas essas dificuldades, com todos às vezes sofrimento, Sim. né? Só nos fez crescer. Então, Olha, Marizilda, gente, que lindo. Valeu a pena, né? Apesar de, claro, nós, quando falamos em contemporaneidade, a Adriana trouxe essa questão para a gente. Recentemente, uma questão que surgiu aí na mídia, pela internet, de um pai que matou uma família, né? Foi lá e tirou a vida do namorado, da filha, da mãe, do pai. E o que saiu depois dessa questão é que a mãe da moça ficava com ele porque ela era dependente financeiramente dele. Uhum. A pessoa realmente dita aí como uma lista de crimes Sim. hediondos já e sendo procurado pela polícia, e mesmo assim a mãe continuava do lado daquela pessoa, porque ela disse em depoimento à polícia que ela dependia financeiramente dele. Então, quando a gente vê uma questão dessa, que não estamos para fazer o julgamento né? da questão, é para a gente trazer, de repente, para uma avaliação e para o nosso aprendizado. Quando falamos sobre a mulher estar tendo a possibilidade de se tornar independente, é difícil a gente colocar dias atuais, uma pessoa viver 20 anos com a outra, pensando neste lado, eu dependo dele. Uhum. Isso é patológico? Muito. Você vê que é uma relação de dependência e codependência, sim, é nível hard, né? Muito profunda essa raiz. Porque ela não tem notícia de que ela pode sair, né? Bater, vai lá, qualquer emprego, qualquer coisa poderia ser algo, uma tábua de salvação para que ela conseguisse sair, né, gradativamente dessa situação. Então, a gente olha para essa relação, para a condição dessa mulher e lastima, e entende que ela realmente está muito adoecida. O rapaz, o homem, né, o pai da moça que cometeu esse desvio, esse crime, também está muito adoecido. Mas ela está. Isso aí sem sombra de dúvida. E essa questão da contemporaneidade, do século XXI, olha, tem coisas que se atualizam. Né? E tem coisas que são de uma outra ordem, que são da ordem emocional, que são da ordem do profundo, de um lugar de pertencimento, então, de zona de conforto. E aí é de indivíduo para indivíduo, né? Porque nem todas as mulheres iriam se submeter a essa condição. Por que esta mulher ficou? Porque ela tem uma história, ela tem uma história que precede ela e que talvez a legitime, não do ponto de vista de, olha, ok, que legal que você fez, a legitime porque explique a sua condição, né? Uma situação, né, um relacionamento assim que o homem não aceita o sucesso da mulher pode levar ao fim do casamento. Pode, muito, não é? Principalmente se essa mulher estiver muito bem obrigada. Não é? Porque aí eu costumo dizer assim, né, que às vezes a gente vê casais onde o parceiro é âncora e a parceira é balão. E o contrário é verdadeiro, né? Sim. E a âncora para afundar e o balão para fazer subir. Você pensa, Guilmar, que crise que não vai dar isso aí? Com certeza. E aí a gente precisa entrar no equilíbrio, né? Não vai, pode levar sim ao fim da relação. Por quê? Porque a pessoa fica fazendo força. Às vezes você tem uma potência feminina, porque o feminino é muito queixoso, né? Cheio de querer mudar as coisas. Então, você tem uma potência feminina que quer prosperar, né? Que quer melhorar, quer o melhor para si, quer o melhor para a família, quer o melhor para os filhos. Às vezes tem pais, né, que dependem dessa mulher. Então, a mulher vai tendo potência exercendo essa potência para se desenvolver. Aí ela olha para o lado, tá aquele cara lá cansadão, né? Eu tô pensando num casamento hétero, tá? Mas isso pode acontecer também no casamento homoafetivo. Então tem aquele masculino lá cansadão, né? Só no videogame.
Só no videogame. E aí, você já conversou, você já falou, você já explicou, você chega cansada, né? Aí você chega em casa, vai pro segundo, pro terceiro turno. E aí, o que que faz? Não deu banho na Permanece? criança, já que está em casa, não organizou a casa, e aí? Exatamente. Por quê? Porque tem aquela ideia, não vou te ajudar, eu vou te boicotar. Às vezes isso é falado, né? E às vezes vem como essa mensagem subliminar. Eu vou boicotar, porque já que ela dá conta de sair e trabalhar, Tá e ganhando tá bem. se achando, Sim. não é? Então ela tem que chegar em casa e dar conta da casa também, porque afinal de contas isso é papel dela. E aí, se isso é uma rotina, se isso é um cotidiano, e essa mulher tá saudável, né? Porque aí a gente volta na história da notícia que você acabou de trazer, Guilmar. Quando a gente está adoecido, a gente vai assumindo, né? A gente vai abraçando e entendendo que não, é verdade. Esse também é papel da mulher. E não é, né? O papel de um casal é estar junto e repartir, né? E dividir e compartilhar as tarefas, uma vida. Então, com certeza, vai levar essa relação tá fadada aí ao fracasso, porque a mulher não vai aguentar, né? Pois é. Lá no livro Sexo e Vida e sexo. Vida e Sexo, Emmanuel fala que aquele que provoca um constrangimento, um sofrimento ao seu cônjuge ou ao seu parceiro ou sua parceira, ele está se comprometendo com a Sim. lei da vida. Sim. Então, essas pessoas, esses maridos, né, esses companheiros, vamos dizer assim, esses companheiros que fazem com que o outro adoeça ou que tenha que passar por constrangimentos ou que tenha que se separar porque não suporta Porque não mais, suporta. né? Se comprometeram com a lei. Se comprometeu com a lei, né? Então, a gente precisa... Eu acho que o dia que nós aprendermos como funciona a lei divina, vai ficar fácil. vai ficar fácil. A gente só não melhorou por conta desse detalhe, gente, é uma bobagem. Porque a gente não estuda a lei. Detalhe. Não é... A gente estuda, Marizilda, a gente Mas só precisa pôr em prática. É verdade, colocar em prática. É. Quando nós... Porque ela é tão coerente, né? É, tão lógica. Tão funcional, né? Isso. Tão funcional, gente. Então, Quando colocarmos em prática, vai ser sensacional. Não tem como, Será né? lindo. Estamos aqui neste programa Espírito de Mulher, hoje, quinta-feira, dia 20 de junho, falando sobre essa questão da mulher ter sucesso e, de repente, trazer algum tipo de constrangimento para o parceiro, para a parceira ali no meio da relação. E quando falamos já no decorrer do programa sobre todas essas problemáticas, como a gente poderia trazer uma solucionática? Uma solução. Como? Bom, novamente, a mulher é protagonista desse cenário, né? Porque é um lugar que está sendo reivindicado pela mulher, pelo feminino. Então, essa mulher precisa se autoavaliar, né? Entender de verdade, né? Eu gosto muito, quando a gente trabalha com dependência química, a gente trabalha os 12 passos do modelo Minnesota, né? O primeiro passo tem uma orientação que é o seguinte: entendo que sou incapaz, sozinho eu sou incapaz. Então, eu preciso me ligar, né, a outras esferas, preciso me ligar a um divino, preciso me ligar... A conotação é essa, tá, gente? Mas tem lá uma frasezinha. O que isso quer dizer? Sozinha, eu não consigo. Então, eu preciso encontrar mecanismos, ferramentas de diálogo com outras mulheres, né, de falar sobre as minhas problemáticas, buscar um acompanhamento clínico, porque às vezes a mulher não está bem porque ela tem uma questão física, né, precisa passar com o ginecologista. Esse acompanhamento precisa... Você que é mulher, eu vou fazer essa ressalva. Você que é mulher, que faz 1 ano que não vai ao ginecologista, para de coisa, hein? E vá procurar um ginecologista. Porque às vezes você tá com todos os seus hormônios lá, né, bagunçados, e não sabe o que está acontecendo. E traz problemas para a tua vida conjugal, para a tua vida laboral, em todos os aspectos. Então, assim, como recursos, né? Buscar um atendimento clínico, um acompanhamento psicológico. Não estou puxando sardinha para o meu lado, não, tá, gente? É quando a gente olha para a gente e aprende uma palavra que é extraordinária, o respeito. Você precisa se respeitar. Tem momentos que não vai dar pé para você. Tem lugares que não vai dar pé. Então, até onde você consegue ir, muitas vezes, dentro de uma relação que está tóxica? É hora de parar? Não é hora de parar? Como é que você chega nesse denominador? Se você se conhece, se você lança a mão de todos esses cuidados biopsíquico, físico e espiritual. Então, se tivesse um passo a passo, uma receitinha, né, para como é que fica bem dentro dessa conquista, né, dentro desse movimento, é esse autocuidado.
É interessante que eu acho que aqueles que estudam a lei divina, eles buscam algumas questões do Livro dos Espíritos que dá uma brecha para eles agirem diferente do que está dizendo aqui. Por exemplo, na lei Qual seria a brecha? na lei de igualdade, Ai, ai, ai. Lá tem um vem, que diz vamos assim. lá. Bom, o homem e a mulher são iguais perante Deus e têm os mesmos direitos? Evidente que sim. Uhum. Isso não tem como ele... Por favor. Não dá para burlar essa Não, aqui. não, direitos Deus iguais pra não todos. deu a ambos a inteligência do bem e do mal, a faculdade de progredir? Deu. Então, pronto. Agora, tem uma aqui que fala assim: de onde procede a inferioridade moral da mulher em certas regiões? Do domínio injusto e cruel que o homem exerceu sobre ela. Inferioridade moral. Moral, Uhum. né? Uma consequência das instituições sociais e do abuso da força. Tá subjugada. Com que fim a mulher é fisicamente mais fraca do que o homem? Aqui que acho que ele já começa a aproveitar. Para lhe assinalar funções particulares. Então, essa aqui, funções particulares, ele não está escrito quais são, mas ele já acha as que ele quer que sejam. E já coloca aí. O nesse homem se balaio. destina aos trabalhos rudes por ser o mais forte, mas ele só é o mais forte fisicamente. Isso é que eles têm que lembrar. Sim. Não é espiritualmente, nem moralmente. Isso tem que conquistar cada um a sua fortaleza. Até nessa questão, com todo respeito aos espíritos que colaboraram com essa questão, no nosso entendimento hoje, falando sobre contemporaneidade, adorei essa frase Adoro. aqui da Adriana Morales, quando nós falamos sobre o homem ser mais forte para algumas atividades, hoje em dia até mulheres estão aí abraçando algumas atividades que podem Pode também... ser de homem. Podem ser de homem. E o homem pode fazer Da mesma atividades forma. de mulher. Da Exatamente. mesma forma. Gente, hoje a gente para assistir a Copa do Mundo feminina. Né? Pois é. Jogaram agora há pouco. Então, isso é o quê? Estão jogando ainda, né? O mês todo de junho. Exatamente. Quanto de força essas meninas não precisam ter para se organizar? E força cognitiva, é tudo junto, hein? Sim. Porque eu corro, eu penso na bola, para onde essa bola vai, não é qualquer coisa. Então, assim, Sensacional. né? E ainda tiveram que ter coragem moral para suportar que elas queriam jogar futebol e não podiam porque são meninas. Exatamente. Exato. Exatamente. Não é? Então, eu queria tocar bateria. A minha mãe dizia assim, isso não é instrumento de menina. Mas e numa banda feminina, quem é que toca uma bateria? Pois é. Marizilda, vai ficar para a próxima encarnação. Marizilda vai Vai. chegar lá no nosso lá no saque, entendeu? Já vai fazer a reclamação e vamos estruturar uma outra aí, Saque gente. é bom. Mas olha só, a debilidade física da mulher não a coloca naturalmente na dependência do homem? Os amigos espirituais dizem assim, Deus deu a força a uns para proteger o fraco e não para o escravizar. Opa. Olha que Eles bacana. não leem. Deus deu a força a uns homens só, né? Não, então, é assim, quando a gente começa a estudar isso, né? A gente percebe que nós estamos juntos para progredirmos, né? Cada um na sua característica, cada um na sua função. E qual que é a função? Aquilo que eu me capacitei para fazer, eu entendo, né? Lógico que tem algumas definidas. Por exemplo, a maternidade só é da mulher, Exatamente. né? Mas tem outras funções que no decorrer da nossa evolução a gente consegue fazer. É uma questão de oportunidade. Isso. Às vezes é uma questão de luta, às vezes é uma questão de tem que brigar, né? Porque se a gente olhar também para a história das mulheres, o quanto as mulheres não... Olha só, gente, para a gente ter uma tarde aqui só de mulheres, né? A gente precisa reverenciar muitas mulheres que passaram, Exato. que Pois é. militaram por esse espaço também, né? Assim, eu entendo que às vezes é uma questão de brigar, de lutar, às vezes é uma questão de conversar. Eu acho que quando a gente chegar nesse patamar, né, de conseguir dialogar e a nossa opinião, a maneira como nós gostaríamos de levar a nossa vida, não ameaçar o outro, aí a gente vai estar falando de um outro nível, né? Pois de é. um outro nível de planetário, né? Mas eu acho que ao mesmo tempo, né, nós temos uma certa responsabilidade, eu digo, as mulheres da humanidade, né? Sim. Porque não sabiam fazer melhor. Porque foram educadas para educar Uhum. como foram educadas, né? Sim. Então, hoje, a gente está mudando isso também. A gente está educando nossos filhos, hoje, eu, por exemplo, os netos, né? De uma outra forma. Com igualdade de direitos e deveres, né? É. Não é só de direitos. Exatamente. A mãe do machismo, tem essa frase, né? A mãe do machismo é uma mulher.
né? Sim. Se a gente coloca dessa forma, a gente também fica bem machista. Oh, né? com certeza. Porque a gente vai dizer o quê? Que é só a mulher que educa os filhos? Não, Não. né? Então, peraí. Os homens também educam. E eu acho que é isso que você tá trazendo, né, Marisilda? Nós temos responsabilidade de educar as futuras gerações, de pensar nessa outra realidade, em uma realidade um pouco mais ativa da mulher. Não é competir com o homem. Sim. Nós não queremos o lugar do homem. Até mesmo porque não nos compete, Sim. né? Mas a É. gente quer ali, ó, pelo menos 50-50. Do lado, né? Do Não atrás, né? ladinho. 50-50, vamos lá. Porque, Caminhando o do homem, lado do outro. o homem, como é o grande homem, aquele que tem uma grande mulher atrás? Não, ao lado, não. não, Ao gente. lado. Atrás não Ao dá. lado, Não é? caminhando Caminhando, sempre. né? Estamos aí a 5 minutinhos para finalizar Ah. o programa Pronto, Não, nada. não. Espírito de mulher, gente. Estamos prontas, dentro do espírito de mulher, preparadas aqui, falando sobre essa questão da mulher ter todo esta capacidade, este sucesso, sem afrontar ninguém. Porque nós buscamos, como você mesmo disse, né? Esta equiparação, este entendimento para poder compartilhar com todos. Não só dentro da vida em relação ali do casal, mas dentro da sociedade, não é Exatamente. isso? Dignidade, ética, né? Igualdade, que são palavras que, se bem empregadas, se bem entendidas, né? Servirão muitíssimo, não ao nosso bem, pessoal, mas ao bem comum, né? Porque não adianta Pois nada é. eu estar bem se tiver pessoas que não estarão, enfim, né? Lembrando que nós poderemos estar aí numas próximas reencarnações como homens. Como homens, né? Exatamente. Eu lembro o Toledo, que é o nosso companheiro de quinta-feira, né, no jornal. Ele tinha um aluno lá no curso de doutrina, que quando ele disse que falou dessa coisa da lei da reencarnação, que ora estamos como mulheres, ora como homens, disse que um dos alunos falou assim, eu jamais vou reencarnar como mulher. Vai, Será? você vai. Tem compulsório, hein, gente? Olha, de Não é? repente, Não se sem garanta querer. tanto assim. Não dá para garantir. Então, eu acho que isso é interessante também, da gente lembrar, né? Deve dar medo, né? Não é? Nascer mulher, Pois olha, ainda mais gente. se ele for uma machão, não é? Então, é interessante isso, né? Mas é muito importante trazermos temas como este aqui no programa Espírito de Mulher, falando a respeito da valorização, falando a respeito dessa parceria que uma relação deve manter, para que sim, o outro, como a Adriana disse, né, possa ser o balão da relação, puxe o outro para cima, porque de repente aquele companheiro ou companheira que está na relação precisa mesmo de um incentivo, de um exemplo, e estamos no papel de compartilhar, para que ele possa também evoluir, né, Adri? Exatamente, seria extraordinário, né? Quando a relação ela segue por esse fluxo, a gente percebe que existe espaço para que um esteja um pouco mais acima, o outro nem tanto, para essa equilibração, né? Porque, de verdade, a gente quer caminhar lado a lado, mas nem sempre isso é possível. E quando um estiver um pouco mais acima, o outro puxa, né? Então, isso tem também uma função, né? De você olhar e falar assim, nossa, né? Meu parceiro, né? Vamos junto. E a relação fica extraordinária, saudável e agradabilíssima, né? Acabam-se os preconceitos, né? Essas coisas de humilhar, de menosprezar, acaba, porque é esse o nosso papel. Nós nascemos para isso mesmo, né? Nós nascemos numa comunidade, numa sociedade, somos espíritos gregários, vivemos em comunidade para nos auxiliarmos, né? Para termos referências um do outro para evoluir. Então, não tem segredo. Não tem, gente, é só pôr em Bora ser prática. feliz, bora ser feliz. Vamos. Aproveitamos para agradecer aqui o apoio técnico da nossa equipe, a Fernanda Lima, Jefferson Carvalho e também Valdeci Lourenço. Agradecer o apoio da nossa produtora Thaís Cabenguelê. O programa Espírito de Mulher desta quinta-feira, dia 20, foi um programa especial. Fizemos com todo o amor, carinho, respeito para você que está aí do outro lado. É inédito. Estamos em casa descansando, mas o programa é inédito. E as participações a gente traz no próximo programa, né, Isilda? Isso mesmo. Tomara que tenham bastante, né? Terão. Pra gente que certamente que sim. comentar, né? Para comentar. Não é Obrigada, mesmo? Adri, pela sua participação. eu Sempre Eu uma alegria, agradeço, né? gente. Sempre uma alegria. Beijo, Linda. gente. Pois é. Beijo. Próxima quinta-feira estamos de volta, né, Guilmar? Isso, e na sequência tenho novamente. Novamente, com o Dr. João Lourenço. É isso aí. Legal. Até a Tá bom? próxima. Até mais. Tchau, tchau.